Alô, alô, pessoal! Estamos aqui começando o primeiro episódio do nosso podcast O Mundo em Questão. Eu sou o professor Gabriel Lecas, estou acompanhado aqui do meu querido amigo e grande mestre Rogério Forte e juntos estaremos com vocês toda quarta-feira do mês. O episódio vai ao ar às 20 horas do horário de Brasília e nós comentaremos aqui as 3 principais notícias das últimas semanas, sempre relacionando essas notícias com as questões e as provas de vestibular. É claro, o nosso podcast vai ser muito bem-vindo para todo mundo que está fazendo vestibular esse ano, que está correndo atrás aí da sua vaga, mas também ele é indicado para qualquer pessoa que acompanha o noticiário, que gosta de discutir política e economia, relacionando com os temas dos currículos dos vestibulares, para a gente poder aí ficar um pouquinho mais inteligente. Fala tu, Rogério, como é que tá aí? Alô vocês, Gabriel, prazer estar aí contigo e com o pessoal, e é isso aí, as questões que a gente vai comentar, elas têm endereço direto com algumas do vestibular, porque o nosso foco também é preparar aí o pessoal que vai chegar para a formação do vestibular esse ano. E as questões que a gente vai comentar já nesse e nos outros podcasts serão veiculadas no nosso canal do Telegram, @mundoequestão. Vamos que vamos. É isso, e lembrando, pessoal, a gente não tá somente no Telegram, tem o nosso canal do Telegram, @mundoequestão, como o Rogério falou, não tem o M lá no meio do EM, é Mundo e Questão. A mesma coisa para o nosso Instagram, e a gente também tá no YouTube e no Spotify como Mundo em Questão. Em breve é importante seguir a nossa página no Instagram, porque lá a gente vai sempre anunciar quando a gente entrar numa plataforma nova, as novidades vão chegar por lá e também pelo nosso canal do Telegram. Mas segue a gente lá no Instagram, vale a pena. Se curtir o vídeo no YouTube, dá um like, ativa o sininho do Spotify, tudo que você puder fazer para ajudar a gente é sempre muito bom. Bom, e como a gente está começando no mês de março, excepcionalmente neste primeiro episódio, em vez da gente pegar os 3 temas mais importantes do mês, a gente fez uma pequena retrospectiva do ano de 2023, um ano que já começou turbulento, e por isso a gente selecionou os 3 temas que desde o início do ano a gente julgou mais importante para poder começar relacionando aí com os temas que você vai ter que saber para fazer as provas de vestibular. A gente vai começar com o primeiro tema, que são os protestos de 8 de janeiro. Você deve ter acompanhado lá no início do ano. Vamos entender um pouco o que aconteceu ali para depois a gente começar a fazer as nossas conexões. Acontece que no dia 8 de janeiro, uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um grupo de manifestantes atacou a sede dos 3 poderes em Brasília. Eles foram lá para a Praça dos 3 Poderes, carregavam cartazes pedindo intervenção militar, muitos estavam vestidos de verde e amarelo, estavam lá protestando e, no meio do protesto, começaram a atacar e a depredar várias partes dos prédios, tanto do Congresso, da Câmara e do Senado, como também do Supremo Tribunal Federal. Então, o protesto escalou para a violência, a polícia demorou um pouquinho a agir, mas conseguiu conter os manifestantes. É importante lembrar também que, em resposta a esse protesto, o presidente Lula, eleito, decretou intervenção federal na capital e o judiciário, por meio do ministro Alexandre de Moraes, expediu diversas ordens de detenção e de prisão. Então, na verdade, a gente está lidando com um evento que nunca havia acontecido na nossa história e chamou bastante atenção, portanto. Bom, Rogério, e uma das cenas que me chamou a atenção, você com certeza viu, para a gente começar a trocar a nossa ideia, foi a cena de um dos manifestantes carregando um exemplar da Constituição e levantando ele lá de fora, Pegou o exemplar, levou para casa, inclusive. E aí o senhor, como homem da lei, professor Rogério, o senhor poderia me dizer, esses manifestantes estão respeitando a Constituição ao fazer esse protesto? Então, Gabriel, essa é a questão, Se essas manifestações de 8 de janeiro, elas poderiam ser enquadradas como manifestações legítimas da população, e aí sim se enquadrariam dentro da Constituição, porque não há nenhuma impossibilidade do povo manifestar seu descontentamento, ou protestar em relação a alguma coisa, ou se essas manifestações sim são enquadradas em algum tipo penal. E aí, quando a gente fala de tipo penal, em relação ao movimento que ocorreu no dia 8 de janeiro, eu vou tentar não passar nenhum valor na palavra movimento. Se a gente enquadrasse em algum tipo penal, justamente seria no crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, que é um tipo penal que foi inserido ainda sob o governo Bolsonaro, em 2021, um tipo penal inserido no Código Penal.
uma espécie de substituição que houve em relação à Lei de Segurança Nacional, que era o dispositivo legal anterior que tentava regulamentar justamente essa parte, né, de subversão à ordem, de atentado aos direitos fundamentais, de atentado ao Estado Democrático de Direito. Só que essa Lei de Segurança Nacional, que foi revogada para dar lugar a esse tipo penal aí do Código, né? Essa Lei de Segurança, ela, segundo especialistas do direito, tinha alguns resquícios, né, da ditadura militar. Então, havia muita discussão no Congresso e acabou sendo revogada em 2021, dando lugar a principalmente 2 dispositivos então do Código Penal. O artigo 359 é o artigo a que eu me refiro, seja o 359L, primeiro dispositivo, seja o 359M. E o que dizem esses 2 dispositivos? O L diz que é crime, então, contra as instituições democráticas tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Já o 359M diz que é crime contra as instituições democráticas tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Ou seja, o 359L fala dos 3 poderes, e o que a gente viu no 8 de janeiro foi exatamente uma invasão aos 3 poderes, tanto ao legislativo, ao executivo, quanto ao judiciário, cujo quebra-quebra foi maior, e aí o Gabriel aí fez referência a esse manifestante que sai, inclusive, com um exemplar, um momento muito emblemático, né? Ele sai com um exemplar da Constituição, deixando também de fazer referência a um outro manifestante que defecou na mesa de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o 359L dá conta disso, né, impedindo, restringindo, coibindo o exercício do poder constitucional, e o 35M vai falar especificamente da eleição legítima do presidente Lula, porque coloca como crime depor, por meio de violência ou ameaça, o que a gente viu no 8 de janeiro, depor um governo legitimamente constituído. Lembrando que esse pessoal não aceitou o resultado da eleição, né? E aí vale a pena abrir um parênteses, é muito curioso, né? Se o resultado da eleição fosse favorável ao Bolsonaro, então não teria havido fraude nenhuma. Isso já foi mais ou menos decantado desde lá de trás, né? Se fosse desfavorável, é porque houve fraude e aí a manifestação seria legítima, então é estranho isso, né? E para falar dessa questão da nomenclatura, né, porque respondendo a tua questão lá atrás, então, foi legítimo ou não, foi constitucional ou não, a gente precisa ter a nomenclatura adequada. Então, no nosso ver, foi sim, terrorismo, foi golpe, foi tentativa de golpe, né, foi invasão. E, na verdade, uma coisa que já estava cantada e decantada desde a posse em 2018 de Bolsonaro. Antes mesmo da posse, Eduardo Bolsonaro já dizia que seria fácil, né, neutralizar o Supremo, bastava colocar lá um cabo, um soldado para fazer isso. Então, nosso entender é isso sim, foi golpe, né? Não estava dentro das 4 linhas da Constituição. E agora eu deixo aí para você, né, falar um pouquinho sobre essa questão do 8 de janeiro, do passado, né, porque parece que há na sociedade brasileira uma espécie de saudosismo, né, de uma intervenção militar que foi tão pedido pelos golpistas. Né? Ora, é isso mesmo, Rogério. Existe esse saudosismo da ditadura. Só que para a gente pensar o 8 de janeiro, né, antes da gente entrar lá na ditadura, você falou muito bem da Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional que foi de fato criada, né, aprovada lá nos anos 80 pelo governo Figueiredo. E vencendo, inclusive ela foi motivo de várias críticas, ela foi usada e abusada pelo Bolsonaro durante o governo dele, no contexto dos protestos lá contra a gestão dele da pandemia. Algumas pessoas que levantaram protestos contra a gestão do governo da pandemia, criticando, chamando o Bolsonaro de genocida e tudo mais, foram processadas pela Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional, portanto, antes dela ser revogada, como você brilhantemente explanou, já vinha sofrendo críticas, né? Nunca é demais lembrar que em 2019 o próprio presidente Bolsonaro falou: temos uma lei de segurança nacional que está aí para ser usada. Mas eu queria levantar um ponto importante aqui sobre o 8 de janeiro e pensar que esse 8 de janeiro tem uma conexão
não só com o passado, não só com esse saudosismo da ditadura. O 8 de janeiro ele também está relacionado a um fenômeno recente, que é o crescimento de vários grupos de extrema-direita mundialmente, e ele não tem como falar do 8 de janeiro sem falar, obviamente, da invasão ao Capitólio, a sede do Congresso nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021. Portanto, um evento parecido aconteceu nos Estados Unidos. No dia 6 de janeiro de 2021, um grupo de apoiadores do presidente Donald Trump foi até o Capitólio, a sede do Congresso, onde estava acontecendo a última parte da eleição, do rito da eleição, e invadiram o Capitólio, atacaram policiais dentro do Capitólio, alegando que a eleição havia sido fraudada. Da mesma forma, como você bem disse, os manifestantes aqui, brasileiros, também estavam alegando que a eleição havia sido fraudada. Nunca é demais lembrar que desde o final do segundo turno, desde o resultado do segundo turno, eles estavam acampados à frente do quartel-general de Brasília. E foi de lá que eles partiram para a Praça dos Três Poderes. Isso é importante lembrar. Então, essa conexão com o 6 de janeiro é fundamental para ser levantada. Isso me lembra, Rogério, uma questão da UERJ. Uma questão da UERJ, UERJ 2023, portanto, aplicada aí em 2022. A questão, ela fala exatamente do ataque ao Capitólio. E pega um texto muito interessante, relacionando a fala do Trump, alegando que a eleição havia sido roubada, a esse protesto que levou ao ataque, ao Congresso norte-americano. E a questão, uma questão objetiva, trabalha como causa fundamental desse ataque o crescimento da polarização política. Vocês vão ter essa questão disponível, vocês conseguem ver que é exatamente o gabarito da questão. A polarização política, assim como está acontecendo no nosso país, levou ao radicalismo e, consequentemente, ao ataque ao Capitólio e como ela levou também ao ataque aos três poderes. Agora, sobre a relação do 8 de janeiro com o passado, é sempre importante a gente lembrar que isso tem a ver, sim, como você falou, com um saudosismo em relação à ditadura militar. Foi golpe em 64, um presidente democraticamente eleito foi derrubado, na verdade um golpe civil-militar, porque foi derrubado com apoio do Congresso Nacional, havia golpistas no Congresso Nacional, e também com apoio militar. Isso é sempre bom lembrar, o Congresso cassou o mandato do João Goulart, mas com um tanque de guerra na frente. É golpe, sim. E isso tem a ver, esse falseamento da memória sobre o golpe de 64 e, consequentemente, sobre a ditadura, tem muito a ver com o fato de que o golpe foi apoiado por parcelas significativas da sociedade civil. Havia apoio das classes médias conservadoras, havia apoio do empresariado, inclusive o empresariado, parte do empresariado financiou a repressão, deu dinheiro para financiar a repressão, e por causa desse apoio popular, apoio que houve em grande parte da sociedade brasileira, mas não toda, é muito importante lembrar disso, e nem mesmo no Exército, nem mesmo as Forças Armadas foram unânimes em apoiar esse golpe. Só bom lembrar do Terceiro Exército, lá no Rio Grande do Sul, que não apoiou o golpe militar. Inclusive, levantou a possibilidade de reação que o presidente João Goulart rejeitou. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que quando um movimento golpista tem apoio popular, tem apoio de bastante gente, fica muito mais fácil para esse movimento ser maquiado como uma revolução. Isso é uma questão que a gente não pode perder de vista. Da mesma forma que existe um esforço muito grande em tentar dizer que não houve ditadura. Claro que houve ditadura. Houve ditadura, houve perseguição, houve morte, houve tortura e de pessoas, inclusive, inocentes, que não tiveram a oportunidade de se defender, não tiveram a oportunidade de participar de um processo legal e foram assassinadas ou torturadas sem qualquer prova, sem qualquer comprovação de culpa. Então, de fato, esse 8 de janeiro é um evento importantíssimo na nossa história, não pode ser esquecido, tem que ser compreendido, tem que ser estudado, porque isso aconteceu e chamou muita atenção. Sobre esse saudosismo na ditadura, a UERJ também tem sempre insistido nessa questão. Me lembra muito uma questão de 2010, eu peguei a questão de 2010, mas poderia ter pegado outras de outros anos que vão no mesmo caminho, vão na mesma direção para justificar essa parte mais negativa e mais sombria da ditadura que esses saudosistas ignoram, apagam. A questão mostra, Rogério, uma propaganda do governo com uma bandeira do Brasil,
uma peça de propaganda, dizendo a seguinte frase: fica muito mais emocionante fornecer tecnologia para alguém que sabe transformar isso em milagre, fazendo referência, portanto, ao milagre econômico. Na ditadura, no finalzinho dos anos 60, ali, início dos anos 70, em que de fato houve um crescimento do PIB, uma redução da inflação, mas, ao mesmo tempo, esse milagre econômico, nunca de mais lembrar, contribuiu para aumentar a dívida externa, contribuiu para aprofundar as desigualdades sociais, contribuiu para fazer o arroxo salarial, ou seja, o salário mínimo não foi reajustado junto com a inflação. Houve também um aumento das desigualdades regionais no Brasil, um processo que deixou um endividamento alto do governo, e a UERJ contrasta ainda, tocando nesse ponto, pega essa propaganda do governo e contrasta com um texto, um manifesto da oposição metalúrgica de São Paulo, de 1975, em que os operários deixam bem claro. Vou ler um trecho aqui que é importante. Para nós, operários, milagre é conseguir sobreviver com os baixos salários que recebemos. Ainda mencionam que trabalham 12 a 13 horas por dia, ou seja, esse milagre foi às custas do trabalho de muita gente que teve que conviver com baixos salários e longas jornadas de trabalho. Inclusive, Rogério, isso me lembra que nós temos um tema sobre a questão do trabalho. Um tema importante, chamou atenção na mídia nas últimas semanas, que vale muito a pena ser comentado. O que o senhor trouxe aí pra gente, professor, sobre essa questão do trabalho, do trabalhador, que apareceu no noticiário? Então, esse tema é recorrente, né, Gabriel, na nossa história. Ele é antigo, inclusive está colocado aí também, falando um pouco do Código Penal anterior, e o Código Penal é de 41, e o Código Penal de 41 já colocava também essa questão aí da redução do trabalhador à condição análoga de escravo. O fato que o mês de fevereiro nos trouxe foi que em torno de 200 trabalhadores, um pouco mais, né, de 200 trabalhadores, foram resgatados na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Resgatados por quê? Porque estavam trabalhando em condição análoga à condição de escravo. Trabalhavam em basicamente 3 vinícolas, né? Vinícola Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. E a coisa veio à tona, a mídia falou muito sobre o fato, né? E muitos de vocês talvez tenham a sensação de que isso é recente, mas volto a dizer, não é. Só para vocês terem uma ideia, em 2004, portanto há cerca de 20 anos atrás, houve um episódio na cidade de Unai, em Minas Gerais, conhecido episódio justamente por ser a chacina de Unai, em que 4 pessoas foram assassinadas. 3 fiscais do trabalho estavam em um automóvel dirigido por um motorista, os 4 foram assassinados, e dos réus aí acusados, inclusive no ano passado um deles foi preso, um grande fazendeiro, os réus acusados justamente de estarem dando vazão ao trabalho escravo. Os fiscais estavam ali para exatamente fiscalizar na fazenda se havia trabalho escravo. Sobre isso, acho que você pode também falar um pouquinho, né, Gabriel, que é a parte da história, como é que se desenvolve no Brasil, como é que é esse nosso passado escravagista, para a gente tentar entender um pouquinho, apesar da escravidão ter, em tese, né, se encerrado em 1888, como é que isso permanece no Brasil. Falo sim, mestre, mas não antes de você explicar sobre a importância aí da data da chacina de Unai. Você tem isso para a gente aí? Exatamente. O dia 28 de janeiro passou a ser visto como o Dia Nacional da Luta contra o Trabalho Escravo, justamente em função dessa chacina de 2004. Ou seja, a mídia está apenas refrescando, reiterando a sequência de problemas existentes relacionados ao trabalho em condição análoga de escravo. Mas vamos lá, falar um pouquinho aí desse passado escravagista, tentar entender a manutenção dessas práticas, né, Gabriel? Mestre, a gente só vai entender bem esse problema da escravidão moderna ou do trabalho análogo à escravidão se a gente olhar para a experiência escravista lá do passado. É claro que tanto o racismo quanto a desvalorização do trabalho braçal são impactos, são legados sombrios desse longo processo de escravização que nós tivemos aqui durante 300 anos no Brasil. Mas para entender por que esse legado é tão forte, a gente tem que olhar principalmente para o momento em que a escravidão foi proibida. A forma como a escravidão foi proibida, a forma como se deu o processo de abolição é fundamental para a gente entender isso. A gente tem que lembrar
que a abolição, quando cai no vestibular, ela tem geralmente duas abordagens, né? A primeira abordagem é muito próxima do que o Samba da Mangueira de 2019, inclusive vencedor, campeão do Carnaval, trouxe pra gente, lembrando que a abolição não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A abolição, portanto, ela é resultado da luta dos ex-escravos, da luta da campanha abolicionista, da luta da sociedade civil. E, claro, teve a Lei Áurea, foi importante, as decisões governamentais são importantes, sim, mas mais importante do que isso é a mobilização da sociedade civil, sobretudo dos escravizados, que resistiram desde o primeiro dia de escravidão. Isso é muito importante lembrar. Não só escravizados negros, mas também escravizados indígenas, que durante os primeiros anos da colonização foram barbaramente explorados nesse processo de ocupação da terra pelos portugueses. Então, essa questão da abolição, essa primeira abordagem, lembrando que ela é resultado da mobilização social, me lembrou uma questão do PISM 2022, o PISM 2, a segunda fase do PISM. A questão trabalha exatamente isso, traz dois sambas, traz trechos de dois sambas, um samba da Vila Isabel de 1988, centenário da abolição, que exalta Zumbi dos Palmares, e tem um trecho, Valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares, que correu terras, céus e mares, influenciando a abolição. E também traz um outro trecho de um outro samba da Imperatriz Leopoldinense, que diz o seguinte, para Isabel, a heroína, que assinou a lei divina, negro dançou, comemorou o fim da sina. E a questão trata exatamente desse embate, dessa luta de memória, desse combate de memória, deixando claro que há um conflito de memória, mas na verdade a nossa posição aqui tem que ser muito clara. O processo de abolição teve importância, a Lei Áurea, teve importância as atitudes do governo, mas ele é fundamentalmente resultado da mobilização da sociedade civil. Isso é muito importante. E um outro elemento importante sobre essa questão da abolição, nunca demais lembrar, é o fato de que ela não promoveu nenhum tipo de reparação aos ex-escravos. A Lei Áurea, quando foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, aboliu a escravidão, não indenizou os proprietários de escravos, a aristocracia escravista, inclusive, a partir desse processo, entendeu que a lei era uma interferência do Estado no direito à propriedade privada, e por isso até grande parte dessa aristocracia retirou apoio à monarquia, os chamados republicanos do 14 de maio, mas não houve nenhum tipo de reparação aos ex-escravos. Isso vai dar origem e fortalecer uma mentalidade escravista muito grande. O professor Muniz Sodré, numa entrevista recente à Folha, uma entrevista interessante, polêmica, porque ele discute a questão do racismo estrutural, ele fala de uma forma social escravista. A elite brasileira teria uma forma social escravista e isso contribui para um legado muito grande da escravidão. Um outro vídeo que você acha fácil no YouTube é uma entrevista do Pedro Cardoso ao Lázaro Ramos, e ele fala muito bem, na verdade, que um dos legados da escravidão é o fato de que nós valorizamos o bem, a propriedade, mas não valorizamos o trabalho. Então, nesse sentido, é algo fundamental. Agora, na minha análise, essa desvalorização do trabalho braçal contribui bastante para essa exploração do trabalhador hoje. Agora, uma dúvida importante que eu acho importante a gente levantar, Rogério, você que é um homem da lei, né? Como é que se dá essa ideia do ponto de vista jurídico aí sobre o trabalho análogo à escravidão? Porque a Lei Áurea acabou com a escravidão em 88, né? 1888. Que história é essa de trabalho análogo à escravidão? Então, você deu a deixa, né, Gabriel? A questão da nossa tradição escravista. E a gente sabe aí, até aproveitando falar, quem de repente tem a intenção de fazer direito, sociologia, mostrar um pouco a diferença, né? O direito traz a lei, mas a sociologia fala do funcionamento da sociedade. Então não bastou uma canetada, né? E você aí problematizou inclusive essa questão da canetada, não bastou a canetada para poder abolir determinadas condições que caracterizariam um trabalho como um trabalho escravo. Na verdade, realmente a gente não fala mais em trabalho escravo, né? Porque trabalho escravo pressupõe a legitimidade pelo Estado. Escravizado era comerciado, é mercadoria, é aquisição, né? A venda e compra de escravo. Então essa parte legal estatal realmente deixou de acontecer a partir de 1888. Mas as relações escravistas, a vocação, como você falou aí, da sociedade brasileira teve continuidade.
Então, o Código Penal de 41 ele vai colocar no artigo 149 esse outro tipo penal. É a segunda vez aí hoje que eu falo de tipo penal, né? O tipo penal que coloca como crime reduzir um trabalhador à condição análoga à de escravo. É essa nomenclatura que a gente tem que dar preferência quando fala desse tema, porque, em tese, não há realmente mais trabalho escravo. E o que seria reduzir aí um trabalhador à condição análoga à de escravo? É forçá-lo no trabalho, submetê-lo a jornadas intensas, que podem inclusive provocar desgaste físico e levar até a morte, trazer nas condições de trabalho uma degradação tal a ponto até de restringir a locomoção desse trabalhador. Então, o trabalhador pode estar ali, submetido a essas condições precárias, tentar sair daquele ambiente de trabalho e não conseguir mais. Seja porque tem ali o capataz que impede, a gente viu aí nessas notícias que foram divulgadas, inclusive, que os celulares de alguns desses trabalhadores foram apreendidos, portanto, impossibilidade até de se comunicar com o mundo externo para pedir uma ajuda, uma fiscalização, seja a partir até dentro da dívida que esses trabalhadores às vezes fazem com o patrão, quando vão comprar ali mantimentos, ou então até eventualmente a locação daquela cama para dormir, eles contraem dívida e não podem sair enquanto essa dívida não for paga. Então, é a restrição da própria locomoção. Como eu falei, então, a partir de 41, o Código Penal já traz esse dispositivo, que é o artigo 149. É interessante, dentro desse tema que aconteceu, vários, obviamente, atores sociais se colocaram contrários, obviamente, ao que ocorreu, né? E o Grupo Prerrogativas, que é um grupo que vira e mexe, aí aparece na mídia, composto de advogados, juízes, eles vão associar esse salto que ocorreu no governo Bolsonaro, da fiscalização de trabalhadores submetidos a condições análogas de escravos, vão associar um afrouxamento da fiscalização sobre o governo Bolsonaro. E a gente sabe que realmente aconteceu isso. Não só afrouxou-se a fiscalização sobre os crimes ambientais na Amazônia, mas também outras fiscalizações necessárias ao bom andamento da sociedade ficaram aí fragilizadas, e dentre as quais essa fiscalização aí, né? Então, esse grupo também localiza na terceirização. Aliás, a terceirização ela foi alargada pela reforma trabalhista, né, já sob a égide do governo Temer. Localizam a terceirização, a expansão da terceirização, como em grande parte um dos grandes vilões aí para acontecer o aumento do trabalho escravo, o trabalho reduzido à condição análoga de escravo. E o que é a terceirização? A terceirização é você justamente ter uma fazenda, por exemplo, que é destinatária do trabalhador, né? O trabalhador vai prestar o serviço e o destinatário é aquela fazenda, mas não é contratado o trabalhador diretamente pelo fazendeiro. Existem empresas, né, especializadas em contratação, em venda dessa mão de obra, em arregimentação dessa mão de obra e venda dessa mão de obra. Ou seja, são empresas terceirizadas, por isso você tem a figura do terceiro aí, né, cuja função é justamente colocar no mercado mão de obra. Ou seja, qual é o produto dessa empresa? É a mão de obra. É o trabalhador efetivamente como mercadoria, como já tinha denunciado Marx há tanto tempo atrás. Na verdade, a gente está aí com essa vocação escravagista, não falamos mais em trabalho escravo, mas em redução à condição análoga à condição de escravo. Vale falar também que em 2014 o Congresso Nacional chegou a adotar uma emenda constitucional ao artigo que fala aí sobre trabalho reduzido à condição análoga e buscou ali justamente prever a expropriação de terras, eventualmente, dos fazendeiros que estivessem usando. A gente sabe que não são só fazendeiros que usam. Recentemente também teve aí a denúncia, né, de mão de obra escrava ou reduzida à escravidão em fábricas de São Paulo, ou seja, não necessariamente são fazendeiros. E, inclusive, até abre um parênteses, tem um filme muito interessante que estreou no ano passado, trazendo o Rodrigo Santoro como vilão, que é Sete Prisioneiros. Vale a pena checar aí em algum streaming, porque o filme aborda, já no ano passado, então, anterior a essas denúncias da vinícola, aborda justamente trabalho escravo. Só que essa emenda constitucional ela não foi regulamentada. Então, o que era fundamental, ou seja, o patrão perder a fazenda, ou o dono da fábrica perder ali a sua empresa, baixar a empresa, ser extinta, né?
ou pagar uma grande multa, isso aí ainda está sendo objeto de regulamentação. Então, em grande parte, o Estado, a gente pode dizer, né, Gabriel, se já não acolhe mais o trabalho escravo como uma instituição social, em grande parte a leniência, né, a vista grossa do Estado continua, seja da falta de fiscalização, como ocorreu no governo Bolsonaro, seja por uma falta de regulamentação um pouco mais punitiva, no caso do fazendeiro, a perda da fazenda, caso ele esteja usando esse trabalhador aí, e é o que ocorre, né? A UERJ, falando em questões de vestibular, em 2006, para a gente ver aí como é que esse tema não é nada atual, ele é recorrente, em 2006 ela traz duas questões finais da prova de linguagem muito interessantes. E essas questões elas são iniciadas com uma imagem, né? É um trabalhador segurando duas ferramentas, né? A gente imagina ali ferramentas do campo, na verdade segurando dois cabos, né? Um cabo de uma enxada, o cabo de uma foice, e o dizer, pior que não conseguir trabalho é não conseguir sair dele. As duas questões fazem referência a essa imagem, os cabos segurados da enxada, da foice, parecem grades, né? Porque são cabos segurados de maneira vertical, e a fala é muito forte, pior que não conseguir trabalho, ou seja, a questão do desemprego, que obviamente é outra face da moeda do trabalho em condição análoga de escravo, quer dizer, quem se submete a isso em grande parte está buscando desesperadamente emprego. Pior do que não ter emprego, então, é não conseguir sair dele. E aí as questões vão fazer referência a essa leitura visual apresentada na imagem, é uma das questões que a gente já disponibilizou a vocês, e a outra questão faz referência a essa expressão, né? Pior é não conseguir sair do trabalho. Como assim não conseguir sair do trabalho? E aí vem toda a explanação feita, né? A ideia da submissão, a ideia da coerção, do impedimento mesmo à locomoção, né? O trabalhador subjugado pelo patrão. Aproveitando aí essas questões, né, a gente pode fazer referência, né, o Gabriel, a uma fala muito deselegante de um vereador lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, sobre o acontecido esse ano em fevereiro. Pois é, mestre, o vereador Sandro Fantinel, do Patriota de Caxias do Sul, perdeu uma excelente oportunidade de ficar em silêncio. Fazendo uma breve paráfrase da fala dele ali, o que ele comentou? Comentou que achou, né, um absurdo essas denúncias, que na verdade, o que a gente ia ter que fazer agora? Né? Vai ter que dar até os 5 estrelas para o trabalhador? Como se as condições mínimas de sobrevivência fossem um absurdo. E é claro, também lembrou que fez uma sugestão. Não contratem esse povo aí do norte, não contratem os baianos, contratem os argentinos. Mais fácil, eles gostam mais de trabalhar, são mais disciplinados, enfim. Despejou aí uma série de preconceitos, uma fala muito grave, que na verdade não é novidade no nosso país. Essa fala me lembrou exatamente uma questão lá na época do Brasil Império, em que os parlamentares, congressistas e parte da elite brasileira começou a discutir sobre as opções de se substituir a mão de obra escrava. Em setembro de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravizados, depois de muitas pressões da Inglaterra e tudo mais. E, na verdade, a elite brasileira, mediante essa proibição, quando o tráfico foi proibido, ou seja, não era mais possível comprar escravizados do continente africano, a elite brasileira se dividiu. Alguns tinham interesse em trazer mão de obra asiática e outros tinham interesse em trazer mão de obra europeia. A mão de obra asiática naquele momento era mais barata, mas a mão de obra europeia era vista como uma evidência de civilização. E a mão de obra europeia foi incentivada, né? O governo começou a financiar, a subsidiar a imigração para promover um processo de branqueamento social, entendendo que essa chegada de imigrantes europeus contribuiria para que a sociedade brasileira ficasse mais branca e fosse considerada, naquele contexto, como uma sociedade mais civilizada. E sobre esse tema tem muita questão boa. Uma que me lembrou imediatamente foi uma questão do Enem, que traz uma tela famosa que também já caiu na UERJ, também já caiu em outros vestibulares, que é a tela Redenção de Cã. Essa tela mostra 3 gerações de uma família e essas gerações estão se tornando, né, cada vez com a pele cada vez mais clara. Uma avó negra retinta, um casal
casal de pais mestiços e uma criança branca, provavelmente recém-nascida no colo da mãe, e a avó está fazendo uma posição como se estivesse agradecendo a Deus pela criança ter nascido branca. Essa questão do Enem 2016, ela trabalha exatamente esse ponto. Ela mostra a redenção de Cã como a tela que exemplifica, né, a pintura exemplifica o processo de branqueamento social que foi apoiado pelo Estado brasileiro lá no final do século XIX, que também é a época em que essa tela foi pintada, de 1896. Agora, mestre, essa tela tem tudo a ver com também um processo de construção da nação, né? E essa ideia de nação, ela mexe muito com a literatura, não é mesmo? Sem dúvida, Lecas. Claro que é papo para outro podcast, a gente pode aí pensar nisso, né? A questão do darwinismo social, a ideologia que está se construindo ali no século XIX, e que está de outras formas, né, prognosticando, né, o desaparecimento das supostas raças inferiores, enfim. E infelizmente a gente viveu isso ali bem forte no século XIX, né, essa ideia do branqueamento. Em grande parte, algumas cabeças, né, não pensantes no Brasil ainda hoje defendem de uma certa forma essa eugenia aí, né? Mas essa questão do branqueamento, ela nos traz um pouco essa reflexão sobre justamente a construção de uma nacionalidade, né, redimida, embranquecida, portanto traz o tema também do racismo, enfim, estamos aí entrando num terceiro tema, que é o tema da Ucrânia. A literatura vai ter alguma coisa a acrescentar nesse novo momento aí, justamente com um grande autor da literatura, que foi o Lima Barreto. Mas vamos deixar você falar um pouquinho aí da Ucrânia, para depois a gente cair dentro do Triste Fim, do Lima Barreto. É isso, mestre. Nosso próximo tema é nacionalismo e a Ucrânia. A Ucrânia, para a gente entender rapidinho, né, fazer um breve resumo, vamos aos fatos. O que nós temos aí de Ucrânia? Nunca de mais lembrar. Vamos lá. No último dia 24 de fevereiro, né, a guerra da Ucrânia completou 1 ano. E essa guerra vem mobilizando aí uma série de debates nas redes sociais, na imprensa e tudo mais. A questão é que lá em 2022 o presidente Putin deu início à chamada Operação Especial de Paz e invadiu a Ucrânia. Começou falando que queria desnazificar a Ucrânia para proteger a população russa que habitava o país, ainda habita o país, porque havia uma série de denúncias, isso é verdade, isso aconteceu, em que grupos militares ucranianos nessas províncias, grupos simpáticos ao nazismo, estavam atacando cidadãos russos. É de fato um problema muito grave essa questão do nazismo. O nazismo é uma ideologia muito atuante no leste europeu, mas o Putin foi além. Ele havia argumentado à época que o governo da Ucrânia era um governo nazista e precisava ser derrubado. Na verdade, o governo do presidente Zelensky, o presidente Zelensky é um judeu, essa ideia do presidente judeu nazista não faz muito sentido, mas na verdade o Putin começou a articular esse processo de invasão, sobretudo para proteger essa população russa que habita 2 províncias, né, Luhansk e Donetsk, uma região mais próxima do território russo. É bom lembrar que a Ucrânia já havia sido invadida lá na década passada, porque o Putin ocupou a península da Crimeia, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso, e na verdade a questão da guerra se escalou, né? Muita gente falava que não ia invadir, que a verdade não ia dar em nada, mas a verdade é que deu, ele invadiu, e as coisas estão tensas lá na Ucrânia. É muito bom e importante lembrar também que outro ponto fundamental que a Rússia considerou importante para começar essas tensões foi o desejo da Ucrânia de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança militar defensiva liderada pelos Estados Unidos. Claro, na cabeça da Rússia isso faz todo sentido. Se a Ucrânia entra na OTAN, o território ucraniano pode receber, por exemplo, mísseis da OTAN. Isso não é nada confortável para a Rússia. E aí essa questão mobilizou um debate muito grande, né? Ainda hoje há discussão, mas uma das questões fundamentais que a gente tem aqui é a questão nacional. O nacionalismo está em pauta sempre nesse processo. E a literatura, né, Rogério, tem muito a nos ensinar sobre essa questão nacional. O que você tem a dizer para a gente aí nesse ponto? Então não dá para deixar de falar em Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Lima Barreto. Lima Barreto em rápidas linhas, né, um escritor ali que está pegando esse início de república. Ele nasce um pouco antes, inclusive, da república acontecer, e ele pega já com a sua adolescência, com a sua juventude, já com um senso muito crítico, ele pega justamente o início da república e aquela expectativa, né, Gabriel, que a república traria ao Brasil um movimento
de desenvolvimento, de progresso, né? O lema Ordem e Progresso, aquela expectativa positiva. E o Lima Barreto, junto com tantos outros discriminados, marginalizados, lembrando que ele era mulato, né? Ele obviamente vai ver muito frustrada essa tentativa aí da República alçar o Brasil no século XX a uma nação um pouco mais justa, mais distributiva nos seus recursos, enfim. E o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é de 1911, 1915, mais ou menos esse período que ele está publicando, né? Na segunda década aí do século XX, ele vai dar muito bem conta disso. O Policarpo é um personagem solitário, um personagem que não se casa, porque ele tem um grande apelo, um grande idealismo, que é servir a nação. Então, esse discurso, né, de serviço à nação, de idolatria à pátria, né, esse discurso ufanista, que a gente sabe foi muito forte na época do romantismo, ele está presente ali no personagem Policarpo Quaresma, né? Pois bem, e o que tem a ver com essa questão da nacionalidade? Tem a ver que a nacionalidade, o discurso do nacionalismo, ele vincula, né, um indivíduo a uma realidade social. A gente viu aí nas manifestações, voltando um pouco ao tema 1, né, de 8 de janeiro, muitas pessoas que estavam de repente em suas casas, nos seus lares, sem protagonismo nenhum social, diante do verde e amarelo das ruas, de repente vestiu também a sua camisa da CBF e foi para as ruas se vincularam a uma proposta, né? Um propósito de construção da nação, de transformação da sociedade, enfim. E o Policarpo é esse personagem ali que está aderindo a esse tema da nacionalidade, né? Tão importante aí para várias lutas, né, propostas por políticos, né, de lideranças. Então, busca de poder é uma maneira de você dinamizar, maneira de você instigar a população a aderir a um determinado projeto de poder. Fala em nacionalidade ali. E o Policarpo efetivamente se engaja, só que, o nome do livro já adianta, né, praticamente o final, né, um triste fim. Ele vai ver o triste fim porque ele vai ser tomado como subversivo. Ele vai se opor ali ao extermínio de alguns patriotas na ocasião do episódio histórico da Revolta da Armada, vai ser visto como subversivo, vai ser preso, e o livro não fala, mas a gente conclui que provavelmente ele vai ser executado, né, pelas forças do Marechal Floriano. Pois bem, então há uma questão da UERJ que trabalha muito bem esse discurso, né, do apelo ao nacionalismo, do engajamento desse soldado, desse cidadão que se transforma de repente em soldado. E a questão da UERJ faz referência a isso em 2021, porque naquele ano o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma foi colocado como leitura obrigatória, né? As questões de múltipla escolha ali, a gente estava ainda na pandemia, e uma questão que a gente disponibilizou foi justamente essa, né? O enunciado é interessante, ele diz: o romance Triste Fim põe em questão a ideia do patriotismo, apresentando diferentes visões dos seus personagens sobre a noção de pátria. Esse enunciado é interessante porque, efetivamente, o que é pátria para cada um de nós? O que é nação? Se a gente perguntar aí a algumas pessoas, cada um talvez diga uma resposta, uma associação diferente. Pois bem, né, a questão, então, romance pondo em questão essas diferentes visões, continua o UERJ, se observa então no confronto entre a noção idealizada do personagem Policarpo e aquela manifestada pelas elites militar e política do país. Ou seja, Policarpo tem uma noção de pátria que é diferente da noção que as elites militar e política do país têm. E aí o enunciado é bem interessante, né? Ele usa a palavra apropriação. A apropriação da noção de pátria por essas elites, ou seja, marca muito bem uma espécie de oportunismo, aliás o gabarito vai por aí, de oportunismo dos grupos que querem se perpetuar no poder e para isso lançam mão do discurso do apelo nacionalista, acabam arregimentando milhares na população, mas no fundo o projeto é um projeto particular, é um projeto privado, para ser um pouco irônico, é um projeto até familiar de manutenção de poder. Então a UERJ abordou essa questão, como é que o nacionalismo entra na literatura, como é que o nacionalismo pode ser fonte de fazer refém, né, cidadãos, massas, para atingir determinados projetos de poder.
Continua você aí falando um pouquinho da Ucrânia. A Ucrânia já caiu no vestibular? Como é que está isso? O tema é recente? Bom, Rogério, já caiu sim, já caiu, até porque, como eu falei, né, houve a ocupação da Crimeia na década passada, então a questão da Ucrânia não é uma questão nova. Ainda que a guerra seja recente, o problema ali remonta a muito tempo. E sobre a Crimeia, né, a península da Crimeia, a UERJ de 2015, vestibular, portanto, aplicado em 2014, trouxe essa questão para a gente, trouxe o problema da Crimeia e discutiu numa questão objetiva o processo de ocupação, de formalização da ocupação da Península da Crimeia, e o Putin até já construiu uma ponte para lá, fez uma cena toda no momento de construir a ponte, enfim, é um episódio muito importante nessa história ucraniana recente. E a questão da UERJ vai argumentar justamente isso, né? Porque ela traz um texto dizendo, com uma frase lá do Putin, fala o seguinte: a Crimeia sempre foi e é parte inseparável da Rússia. Na verdade, a Crimeia pertencia à Rússia, mas como era tudo União Soviética, o presidente da época, Nikita Khrushchev, secretário-geral do partido à época, deu de presente a Crimeia para a Ucrânia, numa ocasião de um aniversário, uma data importante nacional da Ucrânia naquele momento, e acabou ficando tudo ali junto da União Soviética. Mas a questão é que a União Soviética acabou e a Ucrânia levou a Crimeia. O Putin recuperou de volta. Então a questão da UERJ trabalha exatamente isso, relacionando essa ocupação da Crimeia com o reforço do nacionalismo. Porque na cabeça do Putin, a nação ucraniana não existe. Aquilo ali é tudo Rússia, para acabar mesmo com a nação ucraniana, né? Então isso está na cabeça do Putin. Da mesma forma que o Putin entende que a nação ucraniana não é uma nação, a UERJ em 2023, a prova aplicada em 2022, vai trazer uma charge interessantíssima, né? um desenho interessante, em que ela compara a tela do Magritte, isto não é o cachimbo, aquela tela que tem um cachimbo escrito embaixo, isto não é o cachimbo, com o mapa da Ucrânia, com a cara do Putin estampada ali nas províncias de Luhansk e Donetsk, no território dessas províncias, escrito: isto não é uma invasão. A palavra guerra foi proibida na Rússia durante muito tempo, né? Na verdade está proibida ainda, e no começo da guerra quem falava em guerra era preso, há vídeos falando isso, e na verdade ele vai tentar aí evitar que se fale em guerra para justificar essa invasão, para mobilizar o nacionalismo em nome dessa invasão, para levantar aquela ideia da proteção dos russos, da desnazificação, que nunca é demais lembrar, um discurso que nem ele mais usa, essa questão do nazismo. Até porque em setembro do ano passado, um dos líderes do batalhão Azov, que é o batalhão nazista lá na Ucrânia, foi solto, ele estava preso e foi solto em troca de prisioneiros pelos russos. E ainda sobre esse ponto, se aproximando ali das comemorações, né, de um ano da guerra, o Putin fez um discurso, está numa reportagem da UOL de 21 de fevereiro, diz o seguinte, vou ler um trecho aqui: o Ocidente declara que perversões como pedofilia são parte do normal, destrói seus valores, conclama padres a abençoarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E continua: o Estado não deveria interferir na vida privada, mas uma família é a união entre o homem e mulher. É meio ambíguo isso, hein, Gabriel? Não é meio ambíguo, né? Sim, totalmente contraditório, né? Fala que o Estado não pode, mas ele sugere, né? O Estado sugere, como é que fica isso, né? Então, na cabeça do Putin, não pode ter união de pessoas do mesmo sexo. E isso, Rogério, essa oposição do Putin ao casamento homossexual é uma das coisas que faz do Putin uma figurinha adorada pela extrema-direita no Ocidente, né? Da mesma maneira que a oposição à OTAN traz para o Putin alguns apoiadores entre os progressistas, entre a esquerda ocidental, porque entende, de fato, a OTAN é um instrumento imperialista norte-americano. E quando o Putin resiste a esse imperialismo norte-americano, ele está ganhando pontos com a esquerda ocidental. Na verdade, a situação é muito grave, ele está tentando aí usar o seu discurso nacionalista para mobilizar apoio. E a última coisa para a gente acabar aqui a minha fala, é importante lembrar que este ano a gente está comemorando uma data redonda importante na história russa, que são os 80 anos da Batalha de Stalingrado. Uma batalha em que os soviéticos resistiram à invasão nazista e a partir desta batalha os nazistas foram contidos nessa entrada na Rússia e começaram a perder a guerra a partir daí, depois de algumas outras derrotas importantes. A Batalha de Stalingrado ela fez 80 anos agora em fevereiro e o Putin fez um discurso, né? Da mesma forma que ele fez um discurso quando a batalha fez 60 anos, em 2003, e quando a batalha fez 70 anos, em 2013.
E é interessante acompanhar, se você compara esses discursos, Rogério, você vê em 2003, naquele cenário de crescimento da União Europeia, inclusive de guerra ao terror, de fim da Guerra Fria, a Rússia ainda fragilizada, o Putin pega a Batalha de Stalingrado e diz que aquela batalha é um exemplo da possibilidade de cooperação multinacional contra o inimigo em comum. Então, da mesma maneira que vários povos haviam lutado contra os nazistas lá na Segunda Guerra, era o momento de haver uma cooperação naquela época, ali 2003, contra o terrorismo internacional, logo depois do 11 de setembro de 2001. Em 2013, o Putin já fala que Stalingrado é um exemplo de que a Rússia pode se reerguer. Ele já está de olho na Ucrânia, já está com um pezinho na Ucrânia. Não podemos esquecer que a ocupação da Crimeia é no ano seguinte. E quando você olha para o discurso de 2023, é a guerra, né? Em 2013 ele até fala bem da Alemanha, né? Os nossos irmãos alemães, etc, etc, etc. Agora, em 2023, ele compara a oposição alemã à invasão da Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia, a um ataque nazista, ao ataque dos tanques nazistas. Então esse discurso nacionalista está sempre sendo mobilizado de acordo com os interesses e com o contexto internacional. É bom a gente ficar muito atento. A guerra na Ucrânia ainda vai se estender por algum tempo. Nenhum especialista vê a paz no momento próximo. É bom a gente aguardar. Sem dúvida. Eu queria até, eu penso num tema de redação interessante aí, né? Uma frase sobre o tema, claro que a frase é uma frase de efeito e toda frase de efeito pode ser problematizada, ela tem que ser destrinchada, né? Ela tem que ser discutida, né? Seus aspectos positivos, negativos, enfim. Mas uma frase de efeito que eu gostaria muito de ver num tema de redação, né? É de um escritor inglês do século XVIII, chamado Samuel Johnson, em que ele diz o patriotismo, aqui na nossa discussão dá no mesmo, nacionalismo, é o último refúgio de um canalha. Volto a dizer, a frase de efeito é uma frase polêmica, dá para se discutir muito, mas é uma frase que acho que, de uma certa forma, perpassou aí a nossa discussão, né? Seja a questão da narrativa da Ucrânia, né? De preservar a nacionalidade russa, seja a questão do próprio Policarpo, né? Em Lima Barreto, enfim. É a minha contribuição final para esse momento inicial nosso aí, Lecas. Tudo certo, então. Papo bom. Até o próximo episódio. Vamos lá. Valeu, pessoal. Um grande abraço, hein? Vamos juntos. Valeu, Gabriel. Um abração.